Por acaso, alguma pessoa já justificou a você que o fato de estar desatenta em relação a algo ou ter uma atitude impulsiva em determinada circunstância se deve ao fato de ter TDAH? E que essas pessoas nem mesmo tiveram um diagnóstico em relação a esse tema e já se autodenominam portadoras desse transtorno? Afinal de contas, por que o TDAH hoje vem sendo cada vez mais frequente na sociedade? É sobre esse assunto que vamos tratar aqui neste vídeo. Então, vem comigo. A todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos ao canal Vida Cotidiana. Se você ainda não está inscrito, peço por gentileza que faça esse dever de casa, ok? Deixe a sua inscrição, o seu comentário e também o like, caso goste desse tipo de conteúdo. Vamos falar agora sobre o TDAH. Quero deixar bem claro que não sou um profissional da área da saúde e que o conteúdo que aqui trago é embasado com algumas fontes que deixo aqui na descrição. Sou apenas um mero curioso que busca, através da filosofia, avaliar, identificar e entender melhor as nuances do comportamento humano. Então, se você quiser ler as fontes aí dos quais pesquisei, é só clicar nos links disponíveis na descrição desse vídeo. Antes de falarmos do que é esta sigla TDAH e também do que representa enquanto um transtorno, vamos primeiro entender qual é a diferença entre uma doença e, de fato, um transtorno. A doença nada mais é do que o estado de saúde alterado. E essa alteração pode ser em decorrência do meio ambiente do qual está inserido ou do seu próprio organismo. Antes de mais nada, ela tem que ter uma causa reconhecida, ou seja, necessário se faz entender o que é que ocasiona aquela situação. Ela deve manifestar-se através de sintomas e também provocar alterações no organismo, sejam elas visíveis ou não. Partindo deste pressuposto, já se tem uma doença, especificamente falando. Agora, o transtorno é uma alteração nas questões mentais ou psicológicas de um indivíduo que geram comprometimento da vida normal de uma pessoa. Os transtornos muitas vezes podem se parecer com doenças, mas pelo fato de não serem assim tão facilmente detectáveis, requer uma avaliação de maneira mais detalhada por profissionais que focam nesta parte da saúde mental. Então, uma vez entendido essa diferença entre a doença e o transtorno, a gente já pode começar a falar do que é o TDAH. Trata-se de uma sigla que significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que isso quer dizer? É uma alteração na capacidade psicológica da pessoa que faz com que alguns pontos de sua vida sejam, por assim, comprometidos. E o TDAH, ele é dividido em 3 tipos. Há o TDAH hiperativo, que é quando a pessoa tem a impulsividade muito aflorada, ela se torna uma pessoa muito agitada, não consegue focar muito tempo em uma determinada coisa, pois o tempo todo está indo para lá e para cá. Com isso, faz com que a pessoa tenha um temperamento muito explosivo e seja mais frágil em relação a questões de vícios, sejam eles em jogos, drogas, alcoolismo e etc. Outro grupo de TDAH é o desatento. Já viu aquelas pessoas que aparentemente vivem no mundo da lua? Elas têm dificuldade de prestar atenção no assunto, o tempo todo ficam desatentas e não conseguem ter um raciocínio muito canalizado a uma situação específica. É o tipo de pessoa que se perde em seus pensamentos. Não consegue ter uma coesão, tem uma facilidade de esquecer as coisas e se desinteressa com muita facilidade em relação àquilo que está disponível à sua frente. E o último grupo é o TDAH combinado, que, como a própria nomenclatura já diz, é uma combinação, nesse caso, do TDAH hiperativo e do TDAH desatento. E é muito comum que a pessoa que é portadora do TDAH tenha algumas outras comorbidades associadas, como, por exemplo, depressão, ansiedade, tiques e etc. E com relação aos sintomas de um TDAH, varia muito conforme o estágio de vida da pessoa. Como, por exemplo, na criança, os principais sintomas é a questão da agitação em excesso e também da impulsividade.
Nos adolescentes, é a dificuldade de organizar tarefas, concentração baixa e também a autoestima baixa. Nos adultos, quando a situação do TDAH não é tratada nos estágios anteriores, pode também se apresentar de algumas maneiras, como, por exemplo, indecisão, dificuldade de cumprir combinados, tendência a se apegar em vícios, e também uma probabilidade gigante de esquecer as coisas. E o TDAH, ele é diagnosticado através de alguns profissionais. E os mais comuns que diagnosticam são psiquiatras, psicólogos, neurologistas e demais profissionais que tratam da saúde psicológica. Por isso que a questão do autodiagnóstico, como muitos por aí acabam fazendo, é algo que não deve ser levado assim a ferro e fogo. Às vezes você acredita que, pelo fato de não ter interesse sobre alguma situação específica, ou então por ter uma memória, às vezes um pouco mais fraca, não necessariamente significa que você é portador do TDAH. Necessário se faz, nesse contexto, passar por um profissional que vai avaliar o seu quadro, vai também poder entrar no detalhe de qual é o grupo do TDAH do qual você se encaixa e assim poderá te ajudar nesse quesito. E quando falamos em buscar ajuda, muitas das vezes é comum se pensar na situação de medicação. Nem sempre o TDAH ele é combatido com medicações, pois varia muito conforme o quadro que aquele paciente possui. E pelo fato de o TDAH não ser possível ser diagnosticado através de exames em geral, fica difícil ter essa questão de uma análise a ponto de ser necessário indicar ou não alguma medicação. Por isso que se alguma pessoa se identifica com algum sintoma, e esses sintomas, por vezes, é prejudicial no dia a dia daquela pessoa, é necessário sim passar por um profissional para que ele avalie aquele quadro e possa ajudar essa pessoa a ter uma melhor qualidade de vida. Pois por mais que o TDAH em si não seja uma doença, é importante que seja tratado, pois como qualquer outro transtorno, prejudica e muito na sociabilidade e no alcance dos objetivos que aquela pessoa tem. E geralmente, medicamentos que profissionais prescrevem em relação a um quadro diagnosticado como TDAH pode variar entre vários tipos de remédios. O mais comum deles é a Ritalina, que é um remédio que só pode ser comprado mediante receita. Então, se você é uma daquelas pessoas que utilizam o Google como o seu médico particular, você não vai conseguir comprar esse tipo de remédio, porque realmente precisa de um profissional lá habilitado te prescrevendo aquele medicamento. E é claro que nem sempre o medicamento é prescrito, ainda que seja diagnosticado o transtorno, pois muitas das vezes a situação pode ser contornada ou amenizada conforme o grau, mediante alguns ajustes no cotidiano da pessoa. Então, uma vez entendido que o autodiagnóstico não é o melhor caminho, é importante se ater a algumas situações, pois é inegável que hoje a gente vive no século da informação. O tempo todo nós somos submetidos a estímulos que faz com que a gente perca a concentração com muita facilidade. E o principal desses estímulos são as redes sociais, que o tempo todo faz com que a gente fique com o pensamento acelerado, hiperativo em muitas das situações, querendo consumir conteúdos de uma maneira muito agressiva, ainda mais essas redes que têm os vídeos curtos, você assiste um aqui, já quer assistir o outro, ou então está visualizando a postagem de alguém e já de imediato vê uma postagem totalmente distinta. Isso faz com que seu cérebro ele fique meio louco, porque o ser humano ele não nasceu junto com a tecnologia, ele já precede a tecnologia bilhões de anos atrás. Então, para o nosso cérebro, isso é tudo muito novo. E esse bombardeio faz com que a gente acredite, muitas das vezes, que talvez tenhamos, seja o TDAH ou qualquer outro transtorno. Por isso que é muito importante você ter atenção ao autodiagnóstico e também ter este cuidado para não ser refém da tecnologia. Pois acredito muito que ela traz consigo uma porta aberta para você ter transtornos dos mais variados possíveis. Então, um consumo adequado e moderado é importante nesse quesito. Agora, a pergunta que não quer calar é como lidar com uma pessoa que, de fato,
foi diagnosticada com TDAH. Antes de mais nada, é importante você ter empatia com aquela pessoa, porque ela está influenciada com base naquele transtorno. Não é algo que ela escolheu de maneira consciente. É claro que as atitudes dela também não podem ser justificadas especificamente por terem TDAH. É uma responsabilidade individual de cada um lutar contra os seus próprios monstros. E nessa circunstância não é diferente. Antes de oferecer ajuda para essa pessoa, é necessário entender se de fato ela quer ser ajudada. Porque muitos negam a ajuda justamente por acreditarem que já são autossuficientes. E com isso, qualquer influência externa para elas é uma ofensa. Então, se a pessoa não quer ser ajudada, não há muito o que fazer. Basta apenas que você respeite a pessoa dentro daquele limite. Agora, se a pessoa de fato ela abriu as portas para que a sua ajuda se faça presente, nesse caso, não hesite em estender a mão. Isso é muito importante, pois todos nós estamos aqui com os nossos problemas, tentando resolvê-los e nem sempre conseguimos resolver sozinhos. Precisamos buscar ajuda profissional e não só isso, mas também uma ajuda daquelas pessoas que estão ao nosso lado, que são capazes de nos compreender e também de nos auxiliar nesse processo árduo. E para a gente chegar aqui na reta final do vídeo, o que eu vos digo é o seguinte: jamais considere como absoluto o autodiagnóstico em relação a algo em específico. Porque a partir do momento em que você acredita que é portador, seja de algum transtorno, doença ou qualquer outra patologia, você fica muito acomodado a essa situação. E por vezes utiliza isso como uma muleta para não agir, o que é muito comum de vermos por aí. Pessoas com autodiagnóstico simplesmente justificando os seus atos falhos em função de algo que nem mesmo ela teve um auxílio profissional para identificar se aquilo é procedente ou não. Então, antes de utilizar o Google como seu profissional particular, procure de fato alguém que esteja gabaritado a poder te dar um auxílio e um diagnóstico em relação a esse tipo de situação. E como eu sempre digo, não é vergonha alguma pedir ajuda. Vergonha é você saber que tem um ponto a desenvolver e não fazer absolutamente nada para melhorar aquilo e usar isso como uma muleta, seja para você mesmo ou em relação às pessoas ao seu redor. Então, faço esse convite para que você pense nisso. Já chegamos no final do vídeo. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, pois aprendo muito com o que vocês têm a dizer em relação aos assuntos que aqui trago. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like e também ative as notificações através do sininho que aparece logo do lado do botão de inscrição. Então é isso, um forte abraço para você, te vejo no próximo vídeo e até breve.